Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise no mercado cripto. E hoje eu vou te propor que você ganhe um presente meu para você. Saca só que eu vou te explicar como que isso daqui vai acontecer. Bom, eu vou te explicar hoje sobre uma das aulas minhas de dentro do meu treinamento para a comunidade on-chain. Saca só, se a gente olhar para esse post aqui que eu fiz dentro da comunidade on-chain dia 23 de janeiro desse ano, eu falo que o fundo das criptos foi confirmado. E eu falo que o fundo das criptos foi confirmado por conta de um indicador de análise on-chain. Veja que a gente estava começando a subir ali e eu já tinha confirmado o fundo nos $15 mil. A gente vai discutir sobre esse indicador aqui, eu vou falar como que esse indicador está nesse momento, mas eu vou te dar a oportunidade de você ter acesso a um material privado, onde eu te explico como que você faz para usar esse indicador aqui, beleza? Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, esse indicador aqui que nós temos diante da nossa frente é exatamente o SOPR. Ele é um pouco complexo da gente interpretar ele no começo, por isso que eu quero te entregar um material de graça para que você aprenda como usar esse SOPR. Mas saca só, eu quero revelar também um post que eu fiz dentro da comunidade on-chain essa semana aqui, que é exatamente em que patamar nós estamos do SOPR. Quando a gente olha para essas fases azuis aqui do gráfico, a gente tem uma fase de transição do SOPR, transição de um bear market para um bull market. As fases verdes são as bull runs que nós temos, tá? E as fases amarelas são as fases de transição do bull market para um bear market. A fase vermelha é exatamente a fase de capitulação. Nesse post aqui eu falo para a galera que a gente havia confirmado o fundo do mercado cripto lá nos $15 mil porque a gente tinha saído de dentro da capitulação. E é comum que quando a gente saia da capitulação, a gente volte a buscar uma nova euforia. Isso é ciclo de mercado. Expliquei para vocês na data de ontem como que tudo isso acontece, como que os sentimentos acontecem. E se a gente olhar para o SOPR, o patamar que nós estamos hoje, saca só, vou tentar explicar aqui um pouco para você como que funciona o SOPR. A gente está num patamar abaixo dessa linha preta aqui, tá? Essa linha preta é a linha de transição cíclica. Quando a gente estiver formando topos e fundos acima dessa linha preta aqui, a gente está exatamente em uma bull run. Quando a gente estiver formando topos e fundos abaixo dessa linha preta, significa que a gente está numa fase de capitulação. E quando a gente transitar entre a linha preta, a gente ir acima e abaixo, e acima e abaixo, nós estamos costurando o SOPR. Isso daqui é exatamente uma fase de transição cíclica. Se a gente analisar aqui para um passado recente, a gente consegue ver que confirmamos a nossa saída da capitulação, que foi exatamente essa fase aqui para trás, e de lá para cá a gente está costurando o SOPR. Veja que a gente vem dias acima do SOPR, depois vem abaixo, depois vai acima, depois vem abaixo. Isso daqui é a nossa fase de transição cíclica. Por que que o mercado está apático nesse momento? Expliquei na data de ontem qual que é o sentimento que nós temos diante desse cenário de tudo que está acontecendo no Bitcoin. E aí quando a gente olha para o SOPR, que ele é um indicador que mostra exatamente a perspectiva dos investidores, como que está o sentimento dos investidores, se é um sentimento para uma bull run, ou se é um sentimento para uma capitulação, ou se é um sentimento transitório. A gente consegue ver que estamos na fase de transição. Como eu falei na data de ontem, que nós estamos em um período de apatia do mercado, é exatamente um período onde a gente tem uma segunda fase de acumulação. Se a gente olhar exatamente para preço, se a gente olhar exatamente para entender onde que é o melhor ponto para nós comprarmos, é dentro dessa fase vermelha. Não é à toa que eu comecei a montar minha carteira dentro dessa fase vermelha. Só que a fase azul ela ainda é uma oportunidade para nós, para que a gente consiga reacumular. Existem a fase de acumulação e a fase de reacumulação. Aqui dentro desse ponto, cara, a gente tem que ser pessoas pacientes
e a gente tem que focar no longo prazo. Dentro da fase vermelha e da fase azul ali que eu te mostrei, a gente tem que simplesmente estar disposto a comprar aquele ativo, a pensar no nosso futuro e não no curto prazo. Cara, no curto prazo o preço pode cair, como ele pode subir, ele pode fazer o que ele quiser. Hoje a gente não vai analisar o curto prazo. Depois eu posso falar com vocês no curto prazo, no vídeo de amanhã, talvez. Mas quando a gente olha para médio e longo prazo, cara, a gente ainda está em buy zones. E isso daí eu venho falando com vocês já faz bastante tempo. Na verdade, se você olhar para o meu canal, eu estou falando para você que nós estamos em oportunidade de compra desde julho do ano passado, desde quando a gente chegou aqui dentro dos 22 mil dólares, que foi quando a gente entrou dentro da fase de capitulação, foi quando a gente entrou dentro dessa fase aqui. Então, o Soper, ele nos mostra que estamos em transição. E o presente que eu quero te dar é exatamente um material de uma aula que eu gravei para dentro da comunidade on-chain. A galera da comunidade on-chain passa por um treinamento comigo sobre análise on-chain. E esse material aqui, ele é exatamente disponibilizado para a galera de lá de dentro de uma das aulas. E saca só, nesse material eu te explico o que é esse indicador Soper, eu te explico um guia de como você usar esse indicador, o que é os movimentos quando o mercado está em alta, saca só, tudo isso é mostrado no gráfico, a gente tem claramente aqui como identificar esses movimentos no gráfico, como que a gente identifica as correções de mercado, como a gente identifica reversões de mercado também. Cara, são 8 páginas desse material aqui que eu estou disponibilizando para você de uma maneira gratuita. Só que isso não vai sair de graça para você. O que eu vou pedir para você é que a gente construa uma meta em cima desse vídeo aqui que eu estou gravando. E essa meta é, se esse vídeo, nas próximas 24 horas até a data de amanhã, quando eu for gravar o vídeo de amanhã, se a gente bater 2.000 visualizações e 300 likes, eu vou disponibilizar esse material gratuitamente para você. Não vai ser de graça, tudo o que ele vai custar é que você deixe o like nesse vídeo e que você compartilhe ele para que ele chegue a mais pessoas. Ele chegando a mais pessoas, eu disponibilizo esse material gratuitamente no vídeo de amanhã, na análise de amanhã aqui para você. E saca só como eu estou sendo muito generoso com você. A meta de 2.000 views e 300 likes, essa meta a gente consegue bater, porque o vídeo de ontem teve 1.900 visualizações e 291 likes. Ou seja, eu estou te propondo algo que facilmente a gente vai bater. Só que você precisa ir compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo com mais pessoas para que você tenha acesso a esse material. Se a gente bater essa meta nas próximas 24 horas, amanhã você vem aqui na análise que eu vou deixar um link na descrição para você fazer o download desse material. Beleza? Isso daqui é um material que as pessoas pagam caro para ter acesso, tá? Eu não sei se você sabe, mas no mercado brasileiro você não vai encontrar ninguém te ensinando sobre análise on-chain, beleza? E eu tô te fornecendo isso de maneira gratuita. Bom, vindo um pouco aqui para Price Action, só para a gente ver o que está acontecendo, saca só, se a gente olhar para o DXY, a gente vai ver que o DXY formou um pivô de alta aqui, né? Isso daqui é um péssimo sinal para os mercados acionários. Se a gente for considerar a movimentação aqui desse pivô de alta, a gente pode vir em 0,618 e isso daqui vai ser confluente exatamente com esse topo anterior aqui. Se a gente olhar para essa linha branca, é a maior resistência que a gente tem no DXY. E aí está acontecendo um movimento que pode ser bearish, tá? Ainda não é bearish, mas isso daqui pode se tornar bearish. O que é? O DXY começou a fazer um topo mais alto que o topo anterior e o RSI ainda não ultrapassou o topo anterior. Isso daqui pode ser uma construção de divergência do RSI, mas eu não posso falar para vocês que aconteceu uma divergência até que essa divergência chegue. Como a gente está em região de resistência, eu não acredito que a gente vá romper essa região aqui facilmente. Se a gente romper essa região facilmente aqui, isso vai azedar um pouco os mercados, tá? Tanto o Bitcoin também, quanto o mercado americano, a gente pode ter mais períodos de baixa aí ao longo desse processo. Só que a gente sempre respeita tanto o suporte como uma resistência. Se a gente está em região de resistência, cara, não é agora que eu quero comprar essa parada. Esse daqui é o momento que eu vejo para vender.
mas eu vejo que a gente pode esticar um pouquinho mais aí ainda, tá? Até 0,68, construindo um falso rompimento aqui, só para pegar a liquidez da galera, construindo divergências tanto no MACD quanto no RSI, né? Se a gente vier aqui no MACD e construir um topo também no histograma mais baixo que o topo anterior, isso daqui vai ser um sinal também de divergência sobre o preço, onde a gente pode entregar movimentações de baixas aí. Se a gente for analisar o nosso Bitcoin aí para ver se está tendo, Bitcoin não, né, as nossas criptos, para ver se está tendo transações de stablecoins, cara, não estamos tendo transações de stablecoins. Não estamos mostrando interesse comprador até o presente momento para essa região. Isso daqui são as transações acima de 100 mil dólares, e se a gente olhar para as transações acima de 1 milhão de dólares, nós também não temos transação. Isso daqui é um péssimo sinal para o curto prazo, tá? Não estamos tendo um interesse comprador muito forte dentro dessa região. Hoje a gente está nessa apatia, né? Onde, cara, tá meio que sem liquidez, as pessoas não querem operar, as pessoas não querem fazer nada. Quem está no jogo está reacumulando aos poucos, só que a gente não vê grandes de capitais entrando exatamente nesse pullback que nós fizemos. Se o DXY fizer esse falso rompimento aqui, a gente pode ter o Bitcoin construindo também um rompimento aqui dessa região dos 25, tá? Eu não acredito que a gente vá perder os 25 mil dólares e que a gente vá fechar abaixo dos 25 mil dólares. Quando que um suporte é perdido? Quando ele é rompido, quando ele é confirmado como perdido, aí sim a gente pode falar que essa região foi perdida. Eu não vejo que isso vai acontecer nos 25 mil dólares, porque se a gente olhar, tem bastante ordens de compra no book de oferta aqui embaixo nos 25 mil dólares. Então eu vejo que a gente pode construir sim nos próximos dias um falso rompimento no DXY, mostrando todas essas regiões de divergência, o preço voltar abaixo da resistência que ele rompeu, e a gente pode ter o BTC simplesmente vindo, dando uma agulhada aqui embaixo, pegando o stop de todo mundo que está exatamente nessa região aqui, coletando essas ordens no book e essas ordens no book fazendo pressão de compra para que a gente volte a subir. Ou seja, eu vejo que a gente pode sim construir mais um flush aqui para baixo, panic sell na área. Quando a gente fizer a perca desse rompimento aqui, a gente vai ver o volume subindo muito e a gente vai ver as notícias negativas nesse momento. Panic sell. Sempre que a gente perde um fundo, a gente tem um panic sell acontecendo. E se a gente olhar para os indicadores como o RSI no BTC, por exemplo, se a gente fizer esse flush aqui embaixo, nós também vamos construir uma divergência no RSI, porque a gente vai vir aqui e vai fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, com o preço fazendo um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Isso daqui vai ser uma divergência no diário, uma divergência bullish onde a gente pode começar a subir. Só que saca só, tudo isso que eu falei com você aqui é exatamente tentando antecipar um movimento que pode acontecer ali na frente. Dá pra gente ter certeza de que esse movimento vai acontecer? Não, não dá pra gente ter certeza que esse movimento vai acontecer. O que a gente pode fazer é, se esse movimento ele pode acontecer, a gente se preparar se ele acontecer ou se ele não acontecer. A pergunta que você tem que se fazer é: se Bitcoin construir um flush nos 25 mil dólares, o que você vai fazer? Se Bitcoin perder os 25 mil dólares e confirmar essa perca dos 25 mil dólares, o que você vai fazer? E diante desses dois cenários, você consegue montar uma estratégia, tanto para baixa quanto para alta. Porque para ser baixa, a gente precisa de uma confirmação desse fundo. Para ser alta, a gente precisa de um flush e voltar para cima dessa região de suporte que nós perdemos aqui. Então é simplesmente você construir uma estratégia em cima disso para que você consiga tomar uma decisão. E se a gente olhar exatamente para o balanço nas corretoras, olha só, a gente vai ver que subiu um pouco do balanço nas corretoras, né? O número de bitcoins dentro das corretoras nesse momento subiu um pouquinho ali,
algo que é bearish, né? As pessoas que estão pensando mais no curto prazo ali, elas estão bearish, elas estão mais negativas. Lembrando, você tem que saber separar o curto prazo do longo prazo. Se você estiver olhando para um SOPR, como eu estou olhando aqui com uma média de 7 dias, eu estou olhando para o longo prazo. Agora, se você olhar para o SOPR de 1 hora com uma média de 12 dias, aqui, por exemplo, cara, você vai ver que a gente tem sinais bearish. Olha só, rejeição do SOPR. Então, a gente consegue também usar esse indicador tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo. E, novamente, reitero, isso tudo é explicado dentro desse material que eu vou lhe fornecer de maneira gratuita. Cara, o primeiro ponto quando você entra para ser um investidor é você entender que você vai ser um estrategista. Você tem que saber exatamente que ponta que você vai operar. Você quer operar no scalp, no day trade, você vai operar no investimento, você está procurando 10% de lucro, 20%, 100%, 10 vezes de multiplicação, 15 vezes de multiplicação. Cara, depende, cada cenário que você escolher para você, você tem que se perguntar o que você é. Você é um trader? Você tem 12 horas por dia para ficar na frente do computador? Se você tem, você pode ser um trader. Se você tem um outro emprego, por exemplo, e você não consegue ficar 12 horas na frente do computador, não dá para você ser um trader. Então você tem que procurar as respostas para essas perguntas para que você decida aonde vai estar o seu investimento ou não. Por exemplo, Gui Teles, quando eu me pergunto o que eu quero do mercado cripto. Eu quero 10% de alta? A resposta é não. Eu quero 100% de alta? Não. Eu quero 500% de alta? Não. O que eu quero no mercado cripto é 10, 15, 20 vezes de multiplicação. Bom, se eu quero isso, se eu quero multiplicar meu capital em 10 vezes, não é tradando que eu vou conseguir isso, é investindo em ciclo. E se eu compro o Bitcoin ali a $3.000 e vendo ele a $30.000, o que aconteceu no ciclo passado, eu fiz 10 vezes de multiplicação daquele capital que eu investi. Então o primeiro ponto é você se perguntar para você entender quem que é você. A minha realidade não se encaixa para a sua e a realidade do seu colega não se encaixa para a sua. Cada pessoa é uma pessoa. Então você tem que saber como que você vai simplesmente pegar as informações e tomar as suas decisões ao longo desse processo. Eu tô aqui, cara, todos os dias da semana te passando como que eu penso, como que eu opero, como que eu analiso, ensinando você a pescar. Mas você vai ter que ir lá no lago, vai ter que pegar a vara e você vai ter que pegar o seu próprio peixe, cara. Não sou eu que vou pegar para você. Eu sinto muito, mas se você tá aqui no canal ou se você segue o Gui Teles esperando um call de compra ou de venda aqui dentro do canal do YouTube, você não vai ter. Pode dar um unfollow no canal. Isso daqui eu não vou passar para você. Eu trago uma análise e qual que é as minhas decisões. Se você quer ver as minhas carteiras, na descrição tem um link aonde você vai ter acesso e você vai entender lá se eu estou comprando, se eu estou vendendo, que ativo eu estou comprando, que ativo eu estou vendendo. Mas você tem que tomar as suas próprias decisões, beleza? Bom, o mercado tá na mesma região aí nos 3 últimos dias, né? Preço do Bitcoin, nada mudou, nada aconteceu. Quis trazer algo diferente aqui para vocês e propor algo diferente. Estou propondo lhe entregar um material que as pessoas pagam por isso e que você pode ter acesso de maneira gratuita. Então, se a gente bater 2.000 views e 300 likes no vídeo de amanhã, você vai encontrar esse material disponibilizado para você, beleza? Eu espero que você tenha gostado da análise de hoje, espero que você tenha gostado da aula e da oportunidade de você ter acesso a esse material, beleza? Um forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã com material em mãos para você, beleza? Valeu, galera. Ups.